Honda Civic G9, está pensando em comprar um carro desse, mas tem dúvidas sobre quanto custa para manter, quais vão ser os valores de documentação, seguro, cesta de peças completa. Vamos falar aqui das principais peças de trocas periódicas preventivas de um carro desse. Também vamos falar de consumo de combustível, lista de equipamentos, parte mecânica, principais pontos positivos e negativos. Também vamos falar do preço dos principais concorrentes desse carro para você tomar sua decisão de compra da forma mais racional e informada possível. E aqui mais especificamente eu estou falando de um Honda Civic na versão LXS de entrada com motor 1.8 flex, câmbio manual, ano 2012, o primeiro de nona geração. Inclusive eu acabei de fazer um vídeo completo de avaliação desse carro, mostrei todos os detalhes internos, externos, levei esse carro para a estrada, dei uma volta nele e pude passar todas as minhas impressões ao volante. Vou deixar o vídeo completo ao final desse aqui para você conferir. Mas vamos começar falando dos custos envolvendo a compra de um carro desse, lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2025, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 53.656. Já a tabela FIPE, bem acima desse valor, R$ 57.627. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. A taxa esse ano está em R$ 271,02. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse veículo de um outro município e ele não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra e considerando aqui o valor de tabela FIPE, vamos pegar na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 58.198,02 para já tê-lo aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA. Aqui em Minas, a alíquota é de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIPE. Então, para esse carro fica em R$ 2.305,08. Também você vai precisar pagar a taxa de licenciamento anual. Aqui em Minas Gerais o valor é de R$ 35,18. Também temos que considerar um seguro, para um carro desse, é interessante pensar. Aqui, como é um carro que tem um pouco mais de 10 anos de uso, mas vendeu bem, tem um bom volume no mercado de veículos um pouco mais novos, vou considerar aqui uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIPE, o que dá R$ 2.881,35. Mas claro que esse valor é apenas uma média, que pode variar, dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, se você tem bônus de seguros anteriores que tenha feito ou não. Então, para cada realidade, cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser um pouco maior ou menor. Vamos falar também da pequena inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos. Para isso, vamos voltar lá em junho de 2022 e pegar o valor dele de tabela FIPE, que era de R$ 56.797. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 276,67, ou 0,49%. Ou seja, nos últimos 3 anos esse carro subiu quase 1,5%. É uma taxa ainda atípica, Vários veículos já estão mais desvalorizados do que há 3 anos atrás, mas o Civic, como tem um bom mercado, infelizmente ainda está um pouco inflacionado. Então não dá para usar esse histórico recente aí um tanto atípico para considerarmos uma possível futura depreciação para esse carro, Então vamos somar só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para mantê-lo, que é IPVA, licenciamento e o seguro caso você queira fazer. Vai dar um total médio anual de R$ 4.944,94, o que dá uma média mensal de R$ 412,08 que você tem que ter em mente que esse carro vai te custar. Claro que o IPVA você vai pagar ali em janeiro, fevereiro, Talvez parcela, talvez pague à vista, mas se você diluir esses custos, de documentação ao longo dos meses do ano, você tem uma despesa aproximada dessa aí. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Civic de nona geração? Começando pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, eu encontrei aqui por R$ 230. E esse código que está aparecendo aqui se refere à pastilha aplicável para esse carro iniciando o modelo.
Claro que, se você estiver pensando em comprar peças de reposição para um carro desse, verifique primeiro com o vendedor a aplicação direitinho para ter certeza, né? Pode ser que, dependendo do mês de fabricação, do ano de fabricação, algum código aqui possa mudar. E, se você tiver interesse em comprar, considere usar nossos links de afiliado que estão aqui na descrição, também no comentário fixado, que você também vai estar ajudando o nosso canal, vai estar me ajudando aqui no meu trabalho. Mas falando agora do par de discos de freio dianteiros da Fremax, eu encontrei aqui por R$ 397, preço razoável para a categoria. Já o kit de velas, aqui as 4, né, com eletrodo de iridium, ficaram em R$ 570, naturalmente um pouco mais caras, né, dado esse eletrodo de iridium, né, um material bem nobre, né, mais caro, que dá mais durabilidade também para essas velas. Então, no longo prazo, esse kit de velas acaba se pagando. Falando agora dos pneus, encontrei aqui os 4 da Continental Power Contact 2, medidas 205/5516, R$ 1.897 em média, preços na internet. Óleo de motor, a especificação aqui da Honda para esse motor 1.8, né, em 2012, era a norma SAE 10W30 e dava para usar até um óleo mineral ainda. E a capacidade com a troca do filtro é de 3,7 litros, então cotei 4 litros de um óleo genuíno Honda Mineral API SN, viscosidade SAE 10W30. R$ 145 esses 4 litros. Correia de acessórios da Gates encontrei aqui por R$ 134, o valor só da correia, sem tensor incluso. Como é um motor que é sincronizado por corrente, não vai entrar no somatório final de peças o kit de corrente de distribuição, porque não se trata de um item de troca periódica preventiva. Mas vou colocar um valor aqui a título de curiosidade, né? Um kit da Holt do Brasil contendo uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor ficou por R$ 571. Eu diria um preço até razoável. Falando agora de filtros, todos cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor R$ 66, filtro de óleo R$ 20, filtro de combustível R$ 25 e o filtro de cabine R$ 30. Amortecedores, encontrei os 4 aqui da Monroe, o Spectrum pressurizados a gás por R$ 1.741. Para um sedã médio, está ainda no preço aceitável, condizente. Claro que tem alguns concorrentes com amortecedores mais baratos, mas tá tudo certo ainda. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não vamos colocar nenhum custo aqui relacionado à troca do fluido de transmissão. Sendo assim, somando essa cesta de peças de trocas periódicas preventivas, ficou em R$ 5.255. É um valor também considerado mediano para um sedã de porte médio. Mas é claro que você não vai trocar tudo isso de uma vez, na verdade. Pegando um carro em bom estado de conservação, que o dono anterior tenha feito as revisões no prazo correto, talvez ali no primeiro momento você troque um óleo de motor com filtro, mais para frente ali vem um kit de velas, depois uns 2 pneus. Esses aqui então são custos que você vai ter ao longo do tempo que você tiver com esse carro. Dessa forma é muito importante você fazer uma boa avaliação, uma boa análise do veículo que você está olhando para comprar, para já não ter surpresas desagradáveis, já pegar um carro desse, já pensou, e ter que gastar muito aí com manutenção já de cara, já dá uma quebrada no orçamento, não é verdade? Então por isso que é muito importante fazer toda essa avaliação mecânica. E claro, também toda a avaliação de documentação, para ter certeza que é um carro que não tem nenhuma restrição judicial, nenhum impedimento, qualquer problema que possa te dar dor de cabeça quando você tentar transferi-lo para o seu nome. Também é importantíssimo verificar toda a parte estrutural, para se certificar que é um carro que não passou por nenhuma colisão séria, que pode comprometer uma cotação de seguro, pode comprometer a revenda futura e até mesmo a sua segurança a bordo. Então, para te ajudar nessa hora a não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados no checklist, para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui também no QR Code. Eu sei que tem muita gente que me vê pela televisão, pode apontar a câmera do seu celular aqui nesse QR Code e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado ou Guia Completo. Mas é fato que esse somatório aqui ao final, ele está aqui para você ter um comparativo com outros vídeos, centenas que eu já fiz nesse mesmo formato, e saber qual tem a cesta de peças mais barato, qual vai se encaixar melhor no seu orçamento. É um Corolla, é um Civic, é um Jetta? Lá nessa playlist completa você vai descobrir, eu vou deixar ela também ao final desse vídeo aqui. Mas vamos falar agora de custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. É um veículo com motor flex, mas vou fazer uma cotação com gasolina. Conforme o site da Petrobras, o preço médio do litro de gasolina a nível nacional hoje está cotado em R$ 6,22. Para encher esse tanque do Civic, que tem uma capacidade de 57 litros, você vai gastar R$ 354,54 na pior das hipóteses, né? Imaginando que ele esteja 100% vazio.
Mas vamos falar também agora de consumo, né? Falando aqui em dados oficiais. Na cidade, é um carro que faz 7,4 km por litro com etanol, 10,7 com gasolina. Na estrada, 9,5 no etanol, 13,4 na gasolina. Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para conseguir médias até melhores do que essas oficiais, principalmente na estrada. E eu consegui na prática lá no vídeo de avaliação completo que vai estar ao final desse aqui. Mas, ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com tanque cheio dentro de cidade, esse carro vai ter um alcance de 422 km com etanol e 610 com gasolina. Na estrada, 542 com etanol, 764 com gasolina. Tem um consumo bom até, e é um tanque de porte grande. Então você vai ter uma boa autonomia para fazer uma longa viagem sem precisar ficar se preocupando muito de parar toda hora para abastecer. Mas vamos calcular quanto você vai gastar em média por mês com combustível. Para isso, vamos partir de uma ideia que você vai rodar uma média de 1.000 km por mês. Eu sei que tem gente que roda muito mais, tem gente que roda muito menos, mas vamos pegar aqui uma média nacional em torno de 1.000 km por mês, 12 mil por ano. E vamos imaginar que você não vai rodar só dentro de cidade ou só na estrada, né? Uma hora você vai pegar a estrada, outra hora vai pegar um trânsito mais pesado ali da cidade. Então vamos imaginar um circuito misto. 50% cidade, 50% estrada. Então vamos pegar esses dois consumos na gasolina, olha, 10,7 na cidade, 3,4 na estrada e tirar uma média, né? Vai dar um consumo global do tanque todo de 12,05 km por litro. Então, para você rodar esses 1.000 km por mês com a gasolina custando R$ 6,22, você vai gastar R$ 516,18. Um custo médio do quilômetro rodado de R$ 52 centavos. Para a categoria, vendo outros concorrentes aí no mercado, eu diria que o Civic tem um custo por quilômetro até razoável, condizente. É um carro que não vai ficar tirando tanto dinheiro assim do seu bolso quando você precisar abastecer. Mas vamos falar agora também da lista de equipamentos, versão de entrada LXS, o que já vem aqui de série, né? Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, aquele sistema iMid, né, que fica na parte superior ali do painel, que também vem integrado com a câmera de ré. Esse carro também vem com câmera de ré de série, que mostra as imagens lá no computador de bordo. Além disso, controlador de velocidade, airbags frontais, freios ABS, encosto de cabeça cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e Isofix no banco traseiro. Na parte de som vem com CD player, entrada USB e volante multifuncional. Infelizmente esse sistema de som aqui ainda não tinha conexão Bluetooth, só tinha na versão top de linha que já vinha com a central multimídia. Então aqui, infelizmente, perde um pouco em conectividade. Mas ainda assim eu diria que tem uma boa lista de equipamentos, é um carro que, olha só, tem até controlador de velocidade nessa versão com câmbio manual, eu diria que está muito bem resolvido, né? E falando em conjunto mecânico, né, aqui embaixo do capô, temos o motor R18A1, né, mais comercialmente conhecido como VTEC. Aqui na sua variante de cilindrada 1.8, é um comando de válvula simples, um cabeçote sincronizado por corrente. E tem um variador de fase para as válvulas de admissão, daí o nome VTEC. Entregando 139 cavalos de potência na gasolina, 140 no etanol a 6.500 RPMs. E um torque de 17,5 kgfm na gasolina, 17,7 no etanol a 4.500 RPMs. Logo após a abertura do VTEC, o acionamento do VTEC ali próximo dos 4.000 RPMs, é que esse motor despeja todo o torque necessário, todo o torque disponível. Para um carro que tem seus 1.230 kg de peso em ordem de marcha, a relação peso-potência é de 8,8 kg por cavalo. Com isso, o 0 a 100 é executado em 10,2 segundos e também posso dizer na prática que esse carro tem uma resposta bem interessante nessa versão com o câmbio manual, né, que é o de 5 marchas, engates bem justos, precisos, curso curtinho de alavanca, um carro bem prazeroso de guiar, sim, com certeza. A suspensão é independente nas 4 rodas, McPherson na dianteira, Multilink na traseira, excelente comportamento dinâmico, esse carro curva com muita segurança, com muita confiança. E o sistema de freios é a disco nas 4 rodas, ventilados na dianteira, sólidos na traseira. Direção de assistência elétrica, bem leve dentro de cidade para você manobrar e com mais conforto. Pegou a estrada, aumentou a velocidade um pouco que seja, ela já vai ficando mais pesadinha para te dar mais segurança e confiança nas curvas. E ela rouba menos potência do conjunto mecânico comparado com o sistema hidráulico. Porta-malas 449 litros de capacidade, não está nem perto de ser o maior da categoria, mas ainda assim dá para levar bagagens de 4 pessoas aí sem maiores dificuldades. Banco traseiro rebatível bipartido de série, se precisar aumentar ainda mais essa capacidade de carga, você consegue sem maiores dificuldades.
Falando dos pontos positivos principais de se adquirir um Civic desse de nona geração, com o câmbio manual, primeiro, claro, sua confiabilidade mecânica, motor, câmbio, suspensão, freios, nada aqui para dar problema. É um motor bem confiável, sincronizado com corrente, dispensa troca preventiva de correia dentada, como já falamos aqui. Então, sem qualquer tipo de problema, sem qualquer tipo de amolação aí para o futuro. Claro, exige a manutenção preventiva como qualquer outro, mas está hoje aí entre os mais confiáveis do mercado de usados. O consumo de combustível é bom, o desempenho também é legal nesse carro, tá longe de ser um carro manco, tá? Ainda mais nessa versão com câmbio manual, você vai ver que é um carro bem espertinho de retomadas. Espaço interno traseiro muito bom para a categoria, tanto em largura quanto em distância entre eixos. Inclusive, o assoalho traseiro ele é plano ali na parte central. Isso favorece quem vai até no meio ali do banco de trás, mais espaço para os pés. Carro de excelente estabilidade em curvas, posição mais esportiva de guiar para quem gosta mesmo de acelerar, de dirigir mesmo, né? Gosta de uma pegada mais esportiva ao volante, o Civic entrega isso sem sombra de dúvidas. Porta-malas tem uma capacidade razoável e sim, é um carro que tem uma boa revenda, mesmo na versão com câmbio manual. Claro que não vai vender tão rápido e tão fácil quanto o Civic automático, mas na categoria dos sedãs médios ele tem uma boa procura sim, né? Muita gente gosta do Civic pela esportividade justamente, e esse tipo de comportamento geralmente está atrelado às versões com câmbio manual. E isso é bem interessante de se pensar, é um carro que não cai muito de preço aí ao longo dos anos. Mas é claro que ele tem alguns pontos que valem a sua atenção também quando tiver um carro desse. E também quando estiver olhando para comprar, para tomar sua melhor decisão de compra. Primeiro, esses motores Honda, né, geralmente vêm com tuchos mecânicos, que não se autoajustam com o passar do tempo. Então é muito importante ali a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos no máximo você fazer o ajuste periódico de folga de válvulas. Senão esse motor pode começar a perder potência e gastar mais combustível. Fica a dica. Além disso, não é aquele carro tão confortável assim ao rodar. Ele ficou mais confortável do que a oitava geração, a suspensão foi recalibrada. Mas ainda assim, comparado com o Corolla, o Fluence, o Sentra, o Civic tem uma batida mais rígida ali de suspensão. Favorece a estabilidade, mas joga contra no conforto ao rodar, infelizmente. Também a suspensão traseira tem um custo maior de manutenção corretiva. É uma suspensão que tem mais braços de controle, né, para fazer aquele comportamento dinâmico exemplar. E cada braço de controle tem as suas buchas hidráulicas, que também são em maior quantidade, e cada bucha dessa é mais cara. Dessa forma, se você precisar dar uma revisão no eixo traseiro de um Civic, prepare o bolso, tá? Por isso que é importante verificar atentamente se o Civic que você está olhando para comprar não tem muita coisa para fazer ali, principalmente no eixo traseiro. Se você negligenciar essa manutenção, essa suspensão ela pode começar a desalinhar e desgastar de forma irregular o par de pneus traseiros e aí você tem um prejuízo, né? Então, muita atenção com isso. É uma suspensão que também exige alinhamento periódico preventivo aí. Então, fique ligado. Também, claro, nessa versão de entrada faltam alguns equipamentos, por exemplo, farol de acendimento automático, bancos em couro, forro interno do porta-malas, da tampa do porta-malas, né, que só tinha na versão top de linha, aqui na de entrada não tem. Os faróis de neblina também não estão disponíveis aqui nessa versão, então ficou devendo aí alguns equipamentos, né? Falta também o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, esse aí não vinha em nenhuma versão do Civic de nona geração, o que é algo que eu considero importante que tenha em todos os carros. Mas, já que eu citei, né, alguns concorrentes aí do Civic, vamos falar de mercado, né? Nesse preço que essa unidade que estamos falando hoje aí, né, um Civic LXS 1.8 manual 2012, hoje está avaliado, né, perto dos 60 mil reais, né, mais especificamente 57.627, com esse orçamento. O que você compra no mercado, né, se você quiser uma segunda ou terceira, quarta opções? Na Hyundai temos aí o Elantra GLS 1.8 câmbio manual de 5 marchas ano 2012. Preço R$ 57.264, conforme a tabela FIPE cotada em junho de 2025. Na Renault você tem o Fluence, versão Dynamic 2.0 câmbio manual de 6 marchas, ano 2016. Olha, 4 anos mais novo que o Civic, avaliado em 52.301. Então, enquanto o Elantra você consegue pegar ali no mesmo ano do Civic, porque também é um carro que está mais valorizado, cai menos de preço, o Fluence já caiu bastante. O Fluence dá para pegar até 4 anos mais novo, com um orçamento ainda menor, porque é o último ano do Fluence com câmbio manual. Então ainda sobra desse orçamento aí de 57 mil, 60 mil, vamos dizer.
Já na Nissan, né, tem o Sentra de entrada, né, versão S 2.0, câmbio manual de 6 marchas, mesmo conjunto mecânico do Fluence, ano também 2016, tabela R$ 54.757. Mas aqui o Sentra, eu diria que nessa versão com câmbio manual vai ter uma revenda bem difícil. É um carro até difícil de você ver rodando por aí. Nessa versão fabricaram poucos, então mesmo tendo um valor aí, um custo-benefício legal, mas ele perde muito em revenda, né? E ele vem também bem menos equipado do que as versões com câmbio automático. Na Volkswagen tem o Jetta, motor 2.08 válvulas, é a 103, câmbio manual de 5 marchas, ano 2012. Tabela FIPE desse carro está em 53.973. Você poderia talvez pensar no Jetta 2013, só que, curiosamente, a tabela desse carro dá um salto para o 2013. Mais de R$62 mil, então aqui extrapolaria o nosso orçamento de 60 mil para pegar um sedã médio, né? Então teria que ficar num 2012 mesmo. Já na Chevrolet tem o Cruze LT 1.8, câmbio manual de 6 marchas, 2014, olha, 2 anos mais novo que o Civic, avaliado em 57.776, basicamente o mesmo preço, e você pega um carro 2 anos mais novo. E o principal rival aqui do Civic, né, que é o Corolla, uma versão equivalente seria a GLI, com o motor 1.8, câmbio já era manual de 6 marchas, ano 2012 também, avaliado em 56.025. Então, olha só, curiosamente, o Civic ainda está até um pouco mais caro que o Corolla manual, né? Porque, como eu disse, o Civic ele ainda tem uma procura um pouco maior com o câmbio manual. Já o Corolla, bem menos. Os outros aqui concorrentes também dessa forma. Talvez o Jetta aqui tenha uma procura um pouco ainda parecida com a do Civic, mas os outros aqui geralmente você vai ter um pouco mais de dificuldade de revenda. A maioria já procura mesmo com câmbio automático. Mas me diga você, qual desses aqui você levaria para sua garagem? Ficaria com o Civic mesmo ou não levaria algum desses concorrentes que eu falei? Comente aqui abaixo qual a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, como eu disse, aqui olha, eu vou deixar uma playlist com outros nesse mesmo formato para te ajudar a tomar sua melhor decisão de compra, né? Tem vários vídeos lá, inclusive desses carros que eu acabei de citar. E aqui o vídeo de avaliação completa desse Civic 2012 câmbio manual que eu acabei de fazer e passei todas as minhas impressões ao volante. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos, claro, no próximo vídeo.